Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite o Espírito Santo possa inundar o teu ser com a tua presença, que esta noite o Espírito Santo possa fazer algo, trazer algo novo para a tua vida. Aleluia! Eu estou assim, radiante com esse Deus, maravilhado com esse Deus, por cada palavra que Ele tem liberado ao meu coração para estar aqui compartilhando, e nesta noite não é diferente. Deus trouxe uma palavra ao meu coração que, aliás, ultimamente Deus tem ministrado muito isso na minha vida, aquilo que estaremos compartilhando com você nesta noite. E eu espero em Deus que esta palavra possa alcançar o teu coração assim como alcançou o meu, e possa te dar uma sacudida, assim como também me deu uma boa sacudida, me chamando a atenção para algo que é de Deus para nós, em favor da nossa vida, através de nós, em favor de outras vidas. Quero tomar a Deus que você decreta esta palavra, como diz Isaías no capítulo 53, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. A minha oração é que esse braço forte do Senhor se manifeste na tua vida, através desta palavra, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, hoje estou gravando um pouquinho mais tarde, são exatamente 23 horas, e eu louvo a Deus por este momento. Louvo a Deus por este momento. Eu quero compartilhar com você o que Deus trouxe à minha alma nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. No capítulo de número 3, iremos ler do versículo 14 ao versículo de número 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 21. Que diz assim o verso 14. Tem por subtítulo a oração de Paulo. Eu quero que você entenda isso, que o subtítulo já nos ajuda a compreender o texto. A oração de Paulo em favor dos Efésios, ou pelos Efésios, pela igreja, pelo povo de Éfeso. E ele começa assim no verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família, ou toda a terra, ou toda a pátria, nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Verso 17. Para que Cristo habite em vós, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, aleluias, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, aleluias, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós, aleluia, opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Aleluia. Meus amados, alguns dias atrás, eu estava aqui nesse mesmo lugar, também impactado por uma mensagem, por uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, me enxergando ver, me levando, melhor dizendo, me levando ver o sofrimento das pessoas no mundo, o sofrimento das pessoas sem Cristo no mundo, pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva nenhuma de um amanhã melhor, pessoas que não acreditam no futuro, pessoas que já perderam o prazer de viver. E aquela mensagem me sacudiu, me quebrou. Eu me lembro que eu citei aqui que ela veio como uma lança me ferindo a alma. E hoje Deus fala de algo ao meu coração através desta palavra que me quebrou, que me quebra, que me despedaça. Quando eu vejo alguns textos na Bíblia falando da compaixão de Jesus para com os sofredores, da compaixão de Cristo para aquelas pessoas sofridas, enfermas, que eram levadas até Ele, pessoas que chegavam clamando até Ele, e algumas vezes a Bíblia diz, e Jesus, ardendo em íntima compaixão, fez isso, fez aquilo, abençoou, curou. E Deus me faz entender através desse texto que este mesmo sentimento, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 2, verso de número 5, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo se compadecia enquanto aqui esteve, Cristo se compadece. A Bíblia diz que, assim como o Pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E às vezes nós que professamos com os nossos lábios que somos cristãos, o pequeno Cristo, somos evangélicos, não manifestamos, não permitimos a manifestação desse amor em nós através do próximo, em favor do próximo, melhor dizendo, em favor do próximo. Ou seja, Jesus no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é sentir a dor do próximo. É sentir, é viver a aflição do próximo, como se fosse na tua carne, como se fosse no teu corpo. E o que eu vejo aqui, quando o apóstolo Paulo, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele começa orando pela igreja, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, Paulo ora para que a igreja seja uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja viva, uma igreja cheia da graça, uma igreja que tenha prazer nas almas, uma igreja que tenha prazer em dobrar os seus joelhos e orar, não somente em favor de si mesmo, mas pelo próximo. Assim como o apóstolo Paulo falou, por causa disso, por causa de vós, me ponho de joelhos. E às vezes nós temos o hábito de orar, eu volto a repetir, pelos nossos, e se esquecemos de que nós somos a luz do mundo. Eu não sou a luz da minha casa, nós somos a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma lâmpada acesa embaixo da cama para ser bem claro. Não tem como. Não tem como, ou seja,
O verso 17, ele diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados, fundados em amor, arraigados e fundados em amor, canta labácia. Aleluia, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que amor é esse? Para que sejais cheios da plenitude de Deus. Para que sejais cheios da plenitude de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse que, sendo crucificado no madeiro, sendo morto no madeiro, ele vira para o Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse que fez Jesus morrer na cruz em meu lugar? Que amor é esse que eu digo ter no meu coração, na minha alma? Se eu não apresento Jesus para o homem que sofre lá fora, para aquela pessoa que está sofrendo lá fora, para aquele pai que não acredita mais na mudança do teu filho porque ele está envolvido nas drogas, para aquela mãe que não acredita mais na salvação do filho, porque as circunstâncias revelam para ela que não tem jeito. Por que eu não falo de Jesus para essa pessoa? Por que eu não oro? Por que eu não me coloco de joelho em favor dessas almas? Por que eu não me coloco de joelho pelo Senhor? Amanhã é domingo. Não é para que haja número, mas enche a tua casa de não cristão. Enche a tua igreja, Senhor. Envia o povo que sofre. Envia o doente, o enfermo, Pai. Envia o endemoniado. Envia no culto de amanhã. E que lá ele possa ter um encontro contigo ao ouvir a tua palavra. Por que nós não nos colocamos de joelho em favor da humanidade? Na África tem pessoas morrendo todos os dias. Moçambique, nos países africanos, tem pessoas crentes morrendo todos os dias, mas não tem negado a tua fé. Crianças, jovens e adultos cultuando a Deus no templo porque não tem um templo. Sentado em broco ou no chão porque não tem uma poltrona. Porque não tem um banco. E nós aqui, cheio de conforto, nós só queremos ficar dentro da igreja. Nós só queremos louvar dentro da igreja. Nós só queremos pregar dentro da igreja. Nós só queremos abraçar dentro da igreja. Decanta labás. Espírito Santo, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, tira-nos da zona de conforto. Tira-nos da zona de conforto, Espírito Santo. Faz como na igreja primitiva, faz algo acontecer para que possamos viver o ID verdadeiramente. Nós precisamos crer no poder de Deus que está na nossa vida. Nós precisamos crer nesse poder que queima dentro de nós. O verso de número 20, Paulo está mostrando para a igreja, olha, Deus é poderoso
para fazer infinitamente mais, muito mais, do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos. E às vezes a gente vê um cego, a gente acha que ele vai morrer cego. A gente vê, se depara com um mudo, a gente acha que ele vai morrer mudo. Um surdo, a gente acha que... Queridos, vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para Cristo. Vamos ler Isaías 35. O que Isaías falou lá acerca do Messias. Que quando ele viesse, quando ele chegasse, o mudo ia falar, o surdo ia ouvir. O cego ia ver, o coxo ia levantar e sair correndo. E tudo isso aconteceu. Mas João, no capítulo 14, verso 12, ele narra, fala de Jesus, que aquele que crê em mim, em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, farão as obras que eu faço, e farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E nós estamos aí com os braços cruzados, agarrado em coisas terrenas, buscando coisas terrenas, coisas que vão perecer, e os sinais se cumprindo ao nosso redor, os sinais se cumprindo ao nosso redor. Olha o que está acontecendo no Paraná. Olha o que aconteceu no Paraná. E se chegar à nossa casa, se chegar no nosso bairro, na nossa cidade, é tempo de clamar por almas. É tempo de clamar por almas, como pastor. É tempo de orar pela liderança para que Deus faça assim como fez com Geazi. Geazi acorda pela manhã e quando ele abre a janela, ele depara com o exército inimigo, já havia cercado, tomado toda a cidade. E ele entra em desespero, como quem diz, estamos perdidos, estamos cercados. E ele vai e desperta o homem de Deus, desperta Eliseu, estamos cercados, vamos morrer, vamos perecer. Eliseu eleva os olhos para o alto e diz, Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. E Deus ouviu a oração de Eliseu. Quando Geazi volta, ele vê que não era nada daquilo, mas que o exército do Senhor já estava ali guerreando em favor deles. Não dá para servir a Jesus com a lógica humana. Não dá para servir a Jesus alicerçada em uma lógica humana, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é possível, isso aqui não. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho. 2 paredão congelado, uma estrada seca no meio, para que o teu povo passasse a pés enxutos. O Deus que parou a correnteza do Jordão. O Deus que, sem canhão, sem míssil, fez com que a muralha de Jericó viesse abaixo, somente com toques da trombeta. E olha que a muralha de Jericó era uma fortaleza, era indestrutível humanamente falando. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele pode mudar a história. E quando eu falo mudar a história, não é que você vai viver em paz no mundo, não é isso. Mas nós precisamos entender que nós temos uma missão nesta terra. Nós temos uma missão.
Nós somos chamados com um propósito. O propósito maior é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós precisamos pregar. Nós precisamos discipular. Nós precisamos batizar. Nós precisamos pregar, discipular, tratar, cuidar, batizar, fazer discípulos. Porque se Jesus me chamar, pelo menos eu deixei um para que dê continuidade. Foi isso que ele fez. Mas o que nós temos feito como igreja? Cadê os cultos na praça? Cadê aquela caminhada evangélica, aquela coisa linda que já aconteceu na nossa cidade? É tempo de despertarmos. É tempo de viver o ID. Hoje muito mais que ontem, amanhã muito mais que hoje. Pregai, 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 anunciai a Cristo, Deus que transforma, Deus que cura, Deus que salva e Deus que liberta. A oração de Paulo, para que segundo as riquezas da sua glória, a glória de Deus, glória de Jesus, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo teu Espírito no homem interior. Pelo poder de Deus que há em nós, ou seja, pelo poder que é o Espírito Santo de Deus em nós, no nosso interior. Possamos compreender a grandeza, a largura, o comprimento desse amor incondicional de Cristo. Aleluias, aleluias. No Evangelho de João, capítulo de número 13 e verso 34, deixa aqui, tem um texto aqui que eu gosto muito. Jesus, após a última Santa Ceia, num diálogo, após o lava-pés dos discípulos, nas últimas instruções aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, aí no verso 34 ele diz assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amar uns aos outros aqui, não é entre os discípulos só, não. É olhar para fora. É olhar para fora, não é só dentro da igreja, não. Não é só os irmãos, não. Mas olha o drogado, olha a prostituta. Olha essas pessoas viciadas. Pessoas possuídas pelo adversário. E que nós não fazemos nada. Botamos a nossa roupa mais bonitinha no domingo, vamos para a igreja, louvado seja Deus por isso, e temos que ir mesmo, não somente domingo, mas nos cultos semanais, estudos. Mas a gente não quer. Passa perto dos bares, estão cheios os bares. Às vezes não cumprimentamos nenhum amigo nosso que está lá no bar. Até quando nós vamos representar Cristo dessa forma, negligente? Até quando? Hoje eu quero fazer diferente. Eu orei antes de entrar aqui e eu quero orar aqui sobre esta palavra. Eu quero que este Espírito me chame a atenção todos os dias para essa verdade. Que Ele me dê graça, me dê força, me dê ousadia para todos os cultos na minha igreja, cada vez que eu for no culto na minha igreja, eu levar uma pessoa. Não estou falando de levar um irmão para fazer uma visita, mas de levar um não crente, levar uma família. Por que nós não nos colocamos de joelho para isso? A partir de hoje eu quero orar, Senhor, eu vou buscar no Senhor para que isso aconteça.
Nós precisamos saquear o inferno e povoar os céus. Ai, pastor, é o Espírito Santo quem faz a obra, eu sei. Mas ele habita em quem? Onde ele habita? Eu quero orar. Espírito canta lá, bachuriande, canta lá. Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te louvo por esta palavra, Pai, liberada a nossa alma nesta noite. Te agradeço, Deus, por esta palavra, Senhor, que aquebrantou o meu espírito, me sacudiu, Senhor. Eu não quero ser mais um, Deus, mas que eu, o meu irmão que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, a minha irmã que está assistindo, que nós sejamos um com propósito, Pai, representando o Senhor nesta terra. Queremos ser a boca do Senhor nesta terra. Queremos, ó Deus, que quando impormos as nossas mãos sobre o enfermo ou o possesso, que as tuas mãos, Senhor, estejam embaixo das nossas mãos. Queremos caminhar, Senhor, por um caminho que o Senhor venha preparar para nós. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, assim como o Senhor honrou Josué. Que o Senhor possa nos honrar para o louvor da tua glória. Onde nós estivermos anunciando, ó Deus, as boas novas do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos honrar para a glória do teu nome. Unge os nossos lábios, ó Deus. Unge a nossa vida. Arranca tudo aquilo que nos impede de viver a tua vontade no nosso dia a dia. Dá-nos ousadia, intrepidez, Senhor, para falar da tua palavra. Dá-nos sabedoria para falar da tua palavra. Que no abrir e fechar das nossas bocas, vidas venham ser edificadas, impactadas, transformadas, ó Deus, pelo poder que há na tua palavra. Queremos sim, Deus, ser instrumento do Senhor nesta terra. Queremos ser canal da tua bênção em favor do enfermo, em favor daquela família que sofre. Ó Deus, a partir de hoje, Senhor, muda a nossa vida. Faz de nós, Pai, pescadores de homens, ganhadores de almas para o teu reino. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, não somente ganhar almas, mas cuidar, zelar pelas almas, discipular as pessoas, ensiná-las, ó Deus, orientá-las para que haja crescimento e fortalecimento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, não somente, Pai, os meus, mas pela família que sofre, pelo homossexual, para aquele pai que está preso no vício da bebida, para aquele jovem que está preso no vício das drogas, prostituição, que eu possa me colocar de joelho por causa deles. Como igreja do Senhor, Pai. Como igreja do Senhor. E cada vez que eu for para a tua casa cultuar, eu peço que o Senhor me dê garra, unção, ousadia, intrepidez e sabedoria, Senhor, acima de tudo, para convidar e levar vidas para ouvir a tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe a tua vida. Seja mais um ganhador de almas. Seja um que tenha prazer em anunciar Cristo. Oh, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus projetos, teu ministério, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo que seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.